O Senhor é bom. Nós vamos ler Gênesis capítulo 38. Só lembrando que no próximo sábado, dia 20, às 3 horas da tarde, haverá um momento especial para as crianças aí. As irmãs estão convidando as crianças para uma comemoraçãozinha no dia 20, às 3 horas da tarde. Amém? Também lembrando que a administração já colocou à disposição dos irmãos que estão procurando pelos carnês, que aí na portaria os carnês já estão à disposição de quem está procurando. Carnês de contribuição para o programa da televisão. Amém? Vamos ler apenas 2 versos do capítulo 38 de Gênesis. No verso 25 e 26 já é o finalzinho da história profética do cuidado especial de Deus com relação à família de Judá. Vamos ver o finalzinho. Antes de ler, só para não me esquecer, no culto de terça-feira, falei com os irmãos que, a partir de hoje, dia 18, os irmãos que desejarem oferecer um jejum ao Senhor, pelo que Ele fez por você durante o ano que estamos terminando, 2014, então que nós teríamos esses 12 últimos dias, hoje é 18 até o dia 30, nós teríamos esses 12 dias representando um dia cada mês do ano, como um jejum, como oferta, como agradecimento, como reconhecimento daquilo que Deus fez por nós. Eu disse que eu não vou convocar a todos, porque precisa de haver gratidão. Não, eu vou porque a igreja toda vai. Se você tem gratidão no coração e quer participar, eu acho que é de sua vez, não é? De oferecer um jejum, período da manhã, até a hora que você suportar, até meio-dia, até 1, até 2, até 3, ou até o final do dia, como você suportar, sem comer, sem beber, e lembrando que jejum não é só ficar sem comer e sem beber, é ter consciência do que você está fazendo. Tenho certeza que será muito melhor para você e para tantos que você nem sabe o quanto o seu jejum vai abençoar. Amém? Falei também sobre, no nosso culto de terça-feira, sobre a ocupação de cada crente. Parece que às vezes nos ocupamos de vir à casa de Deus e achamos que já fazemos muito. E eu acho que se tivéssemos um pouquinho de preocupação, de ocupação com as coisas de Deus, nos interessaríamos em ajudar alguém a vir também. Você faria um esforço para convidar, para ajudar alguém a vir. Então são coisas que eu quero que Deus trabalhe no seu coração. Amém? Vamos ler 25 e 26. E tirando-o fora, ela mandou dizer a seu sogro: do varão de quem são estas coisas, eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo, e estes lenços, e este cajado? E reconheceu-os Judá, e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá, meu filho, e nunca mais a conheceu. Vamos orar. Nosso eterno Pai, louvado seja o teu nome.
nós te pedimos receber-nos em tua presença, debaixo do sangue de Jesus, teu Filho. Nós oramos e pedimos tua bênção. Amém. Assentai-vos, irmãos. Ontem à noite, no culto de Natal, eu respondi uma pergunta de um irmão que é novo convertido. Ele tem vindo para a mensagem há alguns meses e encontrou uma barreira muito grande com a esposa, que é assembleiana. E ela, depois que distribuímos uma literatura dessas novas, aí eu não me lembro qual é o título, que tem uma fotografia desta pintada por Ruffman na capa daquela literatura. Então, a esposa dele disse assim: agora você virou católico. Agora você virou católico, está carregando uma fotografia de Jesus. Aí ele pediu que eu explicasse sobre aquilo. E eu estou estudando lá em Natal o Gênesis também, só que eu estou lá no capítulo 11. E no capítulo 11 é o momento da Torre de Babel, da confusão das línguas. Então nós havíamos estudado por que Deus desceu para confundir as línguas, começando do fato de construir a torre, uma cidade, e dar a ela um nome. Então eu disse que, inicialmente, Babel tem um significado de porta do céu. É uma porta que se abre para as pessoas escaparem do juízo divino. Por isso é chamado de Babel. Então, era uma porta que se abre, um portão, para que quando houvesse um dilúvio, as pessoas subissem aquela torre e escapassem do juízo de Deus. Foi por isto a razão inicial da construção. Mas logo em seguida veio o outro desejo, vamos fazer a torre, meio de escape, mas dar um nome para ela. Então nós vimos que quando eles propuseram fazer a torre e dar um nome, Deus falou: vou descer. E quando Deus desceu, Deus confundiu. Toda religião, toda igreja, ela começa como uma torre, uma porta que se abre para as pessoas se encontrarem com Deus e escaparem do juízo de Deus. Mas depois cria-se o nome. Aí você tem batista, presbiteriano, assembleiano, congregacional, católico, tabernáculo. Tudo são nomes. Se você colocar sua confiança em qualquer nome desse, você vai fazer parte de uma confusão. Porque Deus vai permitir que isto se torne uma confusão. O próprio Deus, esta é uma das coisas que dificilmente as pessoas entendem. O próprio Deus dá a oportunidade das pessoas conhecerem a verdade. Mas rejeitando a verdade, Deus libera um espírito do erro para as pessoas se enganarem e se perderem. Vocês já viram isso na Bíblia? Está na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ver aí, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. A noite é quente, eu acho que não precisa nem de dizer, vamos tranquilamente caminhar com as Escrituras. Tem ninguém com sono aí não, né? Nem eu também. Capítulo 2 da carta escrita por Paulo, que ele reconhece não ser dele o ensinamento, mas do Senhor, ele disse assim, quando ele vem falando sobre essas coisas que estão tomando lugar,
No capítulo 2, no verso 7, ele começa falando sobre o mistério da injustiça. E disse assim: porque já o mistério, preste bem atenção, é um mistério, o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Ou seja, na verdade, Satanás gostaria de estar atuando em plenitude, em totalidade, no meio do gênero humano. Ele não gostaria que nenhuma pessoa que está aqui tivesse saúde, que ninguém tivesse paz. Ele gostaria que todos nós estivéssemos vivendo numa miséria absoluta. Gostaria que os poderes cíveis estivessem completamente dominados por ele, a ponto de a polícia, o exército, as forças armadas serem incapazes de dominar qualquer coisa e ele fazer o que ele bem entendesse fazer. Mas a Bíblia diz: mas há um no meio. E esse que está no meio chama-se Espírito do Senhor, Deus. E esta presença de Deus impede Satanás a atuar como ele gostaria. Por exemplo, gostaria que todos os teus filhos fossem drogados, que as suas filhas fossem prostitutas, que os seus filhos fossem homossexuais, todos. Você veja que ele não conseguiu, porque Deus tem estado do nosso lado. Não é o homem, não sou eu, não é você, nós não somos nada. Você vai ver isso daqui um pouquinho. Então, há alguma coisa misteriosa que está impedindo esta ação. E Paulo disse: há um mistério da injustiça opera, mas há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Ou seja, quando Jesus levar sua igreja, o mundo estará entregue completamente ao domínio dele. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais prodígios de mentira. Prestem bem atenção. E com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para salvarem. Veja, Deus coloca a verdade, a única verdade que existe, está na sua mão. Chama-se Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia é um livro que não vale nada para as pessoas. Vale o nome da igreja. Se você tocar no nome de uma igreja, eles se ofendem. Mas se você disser para eles assim: você vai obedecer à Bíblia? Não. Aí isso não presta, isso não tem sentido. O pastor disse que não é para agora, para outra época, o padre falou, o exemplo está aí para as pessoas seguirem. Mas então, você preste atenção aqui. Então, eles não têm amor pela verdade, ou seja, não amam a palavra de Deus, não respeitam e não querem viver. Não querendo viver e não tendo amor pela verdade, veja o que a Bíblia diz que vai acontecer. E por isto, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Não é? Deixa eu ver aquela moça alisando o cabelo dela o tempo todo ali, daqui um pouquinho ela para. Presta atenção no culto. As pessoas precisam entender que igreja não é salão de beleza, não é? Deixa eu falar bem claro. Estou lendo a Bíblia, estou falando de coisas eternas. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Deus não é o diabo. Quem é que vai enviar a operação do erro? Eu queria que você me respondesse. Quem? Para quê? Para que creiam na mentira. Isso é uma coisa difícil de você entender. Não é? Como é que Deus enviaria a operação do erro para as pessoas crerem na mentira? Porque elas não quiseram a verdade. Só simples. Você não quer não? Tá bom. Então,
Vou deixar você crer na mentira. Mas o apóstolo continua no verso seguinte, dizendo assim: para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Amém? Quer dizer, é uma coisa, damos graças a Deus por estar na verdade, porque Deus nos elegeu para isso. Amém? É uma questão de eleição. Então Paulo vem e mostra. Se você vai no Velho Testamento, você vai ver aqueles 400 profetas profetizando sobre a vitória de Acabe em Ramote de Gileade. E um espírito de mentira sai e Deus pergunta: como é que eu vou enganar a Acabe para que vá a Ramote de Gileade? Um espírito se apresenta e diz: eu irei. Deus pergunta: como? O que você vai fazer? Ele disse: eu vou ser um espírito de mentira na boca de todos os profetas. E aí Deus libera um espírito de mentira. Você está falando de espírito de mentira, você sabe que é demônio. E Deus libera e diz: pode ir. E ele vem, e Acabe vai contra a palavra do Senhor, vinda através de Elias, confirmada por Micaías, para cair em Ramote. Então é necessário que as pessoas descreiam na verdade do Evangelho, porque um espírito de mentira foi liberado para vir na boca dos pregadores, para que o povo seja induzido a praticar a iniquidade, para que a palavra de Deus se cumpra nesta hora. Mas aí Paulo vem e diz: mas dou graças a Deus por vós, irmãos, e eu me incluo aqui, digo graças a Deus também, por Deus ter nos elegido e por nós amarmos esta verdade. Amém? Então a gente sabe que não é o nome de uma igreja. Não, então vamos sair daqui da confusão. Aí eu dei um passo adiante e falei com aqueles irmãos de Natal, sobre o capítulo 11 ainda. Eu disse: é engraçado, este é um lado, Deus enviando um espírito de mentira. O outro lado, porque as pessoas se apegam a um nome de uma denominação, de uma igreja. O outro lado é que esta torre de Babel, mais tarde você vai ver que este espírito que operou aqui e que era uma porta, tornou-se uma confusão. E isto é chamado na história da Bíblia, lá no Apocalipse, de a grande Babilônia, a grande confusão. E a Bíblia chama isto de mistério da Babilônia. Por que mistério da Babilônia? Porque, na verdade, isto que era uma porta para o céu, tornou-se o nome de uma denominação. E aí você vai encontrar que este mistério da Babilônia é encabeçado por uma mulher, e a mulher na Bíblia é a representação de uma igreja. E esta igreja se assentou sobre muitas águas, ou seja, sobre povos, nações, tribos e línguas. E ela se embriagou com os reis da terra. É uma igreja que tem embaixadores e recebe embaixadores. É uma igreja que atua politicamente. É uma igreja que lá no Apocalipse você vai encontrar que ela se embriagou com o sangue dos santos. E esta igreja, ela tem um diadema, estou citando a Bíblia, Apocalipse 17. Ela tem um diadema e no seu diadema ela tem grandes nomes blasfemos. Preste atenção, nomes. Lembra que a torre ia ter um nome? Lembra que as pessoas são apegadas a nomes? Lembra que Deus liberou um espírito para fazer esta confusão de nomes? Sabe por quê? Por rejeitarem a verdade.
Então, ela tem grandes nomes blasfemos. Preste atenção que uma igreja é um ponto de encontro de Deus com o povo. Você está me ouvindo? Jesus chamou isto de casa de oração. Você entende o que eu estou dizendo? Casa de oração. Eu espero que você que tenha vindo aqui tenha orado, esteja orando, porque caso contrário você vai ver que é mais um momento em que as pessoas têm oportunidade de fazer alguma coisa. Casa de oração, lugar onde Deus quer encontrar com o seu povo. Preste atenção, preste atenção. Deus é riquíssimo em misericórdia. Deus está pronto a ajudar as pessoas. Mas em nenhum lugar na Bíblia você vai ver Deus descer e dizer assim: eu vim aqui curar a você, ou eu vim aqui libertar você. Você vai ver Deus deixando que um enfermo, que um doente, que um opresso, que uma pessoa endividada, seja lá o problema que for, que aquela pessoa venha a Ele pedir misericórdia. Jesus sempre disse: o que queres que eu te faça? Ele disse: o que eu vejo, então veja. O que você quer? As pessoas precisam aprender que Deus está esperando que você venha. Isto deve partir do seu coração. Quando você entender que nada no mundo pode te ajudar, então você saberá que existe um Deus capaz de te ajudar em qualquer situação. E se tudo aqui faltar, Deus ainda é Deus e é o socorro e é a solução. Amém? Louvado seja Deus. Nós temos prova disso. O irmão Francisco falou sobre a cura da irmã Maria José, um câncer. O médico fechou, tirou, levou para a biópsia e disse: são 3 meses no máximo de vida. Isto faz 20 anos? 20 anos. Então, quando o médico falhar, você sabe que Deus não falha. Irmão Fernando está aqui, irmão Marli, e tantos irmãos, tantas pessoas que têm sido ajudadas por Deus milagrosamente. Louvado seja Deus. Mas preste atenção, precisa vir, precisa ter esse coração. Então deixa eu voltar. Deus tem igreja que é um ponto de encontro do povo com Ele, mas acontece que quando isto sai do propósito de ser uma casa de oração, passa a ser um nome blasfemo. Então deixa eu falar agora um pouquinho. Assim, quando se tem um piquenique, a igreja promove um piquenique, vamos ter ali um piquenique esse final de semana. Então aquilo não é igreja, aquilo é clube. Vamos ter um jogo de futebol com os jovens ali da igreja. Não é papel de igreja, aquilo é clube. Quando se diz vamos ter uma peça teatral, isso não é igreja, é teatro. Então quando você chama uma casa daquela de igreja, você está blasfemando. Porque aquilo é um nome que irrita a Deus, que é um nome de blasfêmia. Aquilo nunca foi igreja. Quando você vê um lugar onde estão vendendo a palavra de Deus, comercializando a fé, aquilo não é igreja, aquilo é uma loja, um ponto comercial. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então nós precisamos ver aqui que este livro de Apocalipse fala do nome, agora nomes que se tornaram blasfemos, parte desta confusão. E a grandeza deste assunto, quando estou falando sobre isto, é exatamente para mostrar a você a bondade de Deus. Que Deus, em sua infinita graça, vendo esta mulher dominar sobre povos, nações, tribos e línguas, e dominar e encabeçar esta confusão da religião do mundo, porque ela é a mãe. Mãe é assim, quando ela era sozinha, ela não era mãe, é como uma mulher, antes de conceber e dar à luz, ela não é mãe. Quando era apenas a igreja católica, ela não era mãe, mas quando ela deu à luz ao protestantismo, e isto veio batista, presbiteriano, assembleiano, ela é a mãe desses filhos, destas filhas. Você está entendendo? E Deus tem filho em cada uma destas igrejas.
Quando você vê o mistério da Babilônia, você vai lembrar, aparece por ordem divina um anjo em Apocalipse 18:4 e disse: sai dela, meu povo. Então o povo é de Deus, o sistema está condenado. Nós não estamos contra as pessoas, estamos falando do sistema, que é mau. E Deus veio e disse: sai dela, povo meu. E você que era filho de Deus, que estava em qualquer uma delas, se levanta e ouve a voz do Senhor. E nós estamos aqui porque, na verdade, por que estamos aqui? Porque nenhuma destas igrejas nos quer. Vai lá e diga: eu vou congregar aqui, vou vestir comprido, vou andar honestamente, vou viver assim como a Bíblia disse, não vou cortar meu cabelo, não aceito estas festas, não aceito isso. Daqui um pouquinho eles jogam você fora. Não creio na Trindade, acredito que a Bíblia é a verdade e nós devemos viver o Evangelho na sua totalidade. Você crê nisso? Quando você for lá, eles não querem você lá. Porque aves da mesma plumagem voam juntos, então eles, cada um com seu igual. O que na verdade estamos fazendo aqui? Será que somos mais um nome? Não, nós viemos aqui e precisamos firmar isto, viemos aqui com um propósito. Se esse não é o propósito de você vir aqui, você está errado em seu objetivo. E eu gostaria de pedir a você encarecidamente para não vir. Mas gostaria de pedir encarecidamente que você viesse com o propósito verdadeiro de vir aqui para nós, eu, você, todos nós juntos, adorarmos a este Deus em espírito e em verdade. E eu tenho certeza que este Deus rico em misericórdia olhará para as suas necessidades, estenderá a sua mão para você e estará pronto para te ajudar em qualquer situação. Amém? Então, quando aquele irmão veio a mim e disse: pastor, me explique esta fotografia, esse quadro aqui. A mulher está dizendo agora que eu sou católico. Eu disse: não, de lá nós já saímos. De lá nós já saímos. Então, você precisa entender. Que coisa boa. Hoje, ó, aqui, ó. Que coisa boa. Hoje, 18 de dezembro de 2014, 49 anos, às 6 horas e 45 minutos, se não estou equivocado, 18 horas e 45 minutos, o profeta William Branham foi acidentado. Hoje, fazem 49 anos. Sobre William Branham, doutor Marcos, os homens de negócio do Evangelho completo, na palavra do seu presidente, disse: Deus usou muitos profetas na terra e eles estão aqui com seus nomes escritos na Bíblia Sagrada. Se você quiser ver, é só entrar no Google e vai lá como é que chama? Wikipedia. Está lá a palavra do homem de negócio do Evangelho completo, que é Adoneb. Disse: Deus usou muitos homens da Bíblia, profetas que deixaram seus exemplos, mas em nenhum momento um homem foi usado como William Branham. Este era um testemunho de um dos homens de negócio do Evangelho completo. Mas neste ministério deste homem simples, deste velho camponês, careca, sem educação, sem dinheiro, sabe, que veio de um berço pobre, o que ele veio fazer? Ele não veio promover discórdia, ele não veio promover uma igreja, mas ele veio e disse claramente: não prego para que as pessoas me sigam, mas para que você tenha um verdadeiro relacionamento com Jesus Cristo. Mais do que ninguém sabia discernir e sabia colocar as coisas no lugar. Então, que maestria! Não nos levou para o absurdo da briga familiar entre católicos e protestantes. Briga de família. Você já viram aquele pastor que deu um chute? Mas é briga de família. Teve um pastor da Igreja Universal que deu um chute na senhora Aparecida. Quem se lembra disso aqui? Foi escândalo. Mas interessante,
Primeiro virou uma revolta, a televisão bateu em cima. Você sabe como é que terminou aquela história? Terminou assim: o homem que chutou a Aparecida num dia na história da vida dele, deu uma dor na perna direita dele, a perna que ele chutou. Foi parar no hospital. Deixa eu falar isso, porque está aí público aí. Foi parar no hospital, ai, 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 e ficou lá no hospital. Era uma dor incontrolável que medicamento nenhum conseguia tirar a dor. Mas a história deste fato disse que apareceu uma enfermeira. Começou na hora das crises dele, vinha lá e aplicava um remédio para ele lá, uma enfermeira preta, negra, sabe? E foi que aliviou as dores dele. E quando ele recebeu a alta, que ele foi agradecer, queria dar um abraço na enfermeira preta que cuidou dele. O hospital disse: mas aqui não tem nenhuma enfermeira preta. Aí ele entendeu que era a santa que ele chutou. Eu só queria que vocês entendessem que nesta briga de família entre evangélicos e protestantes, é filho chutando a mãe. Filho chutando a mãe. Então eu quero dizer para você que nós não estamos nesta briga. Nós não estamos nesta briga. Deixa eles para lá com a briga deles. E não sabendo como entender e caminhar pela Bíblia, então cai-se num absurdo desse de chutar. Mas o que a Bíblia fala sobre imagem de escultura? Vamos ler a Bíblia? Mas vamos ler a Bíblia na visão da Bíblia. Vamos ler Êxodo capítulo 20. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ver aqui a Bíblia. A Bíblia é maravilhosa. Alguém pode dizer: ela é a verdade? Glórias ao Senhor. Eu espero caminhar com você para um ponto muito bom. Amém. No livro de Êxodo, capítulo 20, nos primeiros versos, nós temos aí os 10 mandamentos. O primeiro deles é: não terás outros deuses diante de mim, porque isto é o Shema, é a palavra-chave. Isto é o que Israel e todo judeu e todo adorador precisa crer. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Não é trino, é único. E os 10 mandamentos começam dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Não põe uma segunda ou uma terceira pessoa, porque Deus não admite. Isto é falso. Se você olhar as Escrituras, Deus disse: vede agora que eu sou e mais nenhum comigo. Não há tal coisa como 2 ou 3 pessoas na divindade. Deus é único, você pode dizer? Deus é único. Então este é o primeiro mandamento. Preste atenção. Quando você está lendo os mandamentos, o primeiro deste é: não farás, depois não terás outros deuses diante de mim, é o verso 3. O verso 4 é: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Veja, há uma proibição de se fazer imagem de escultura do que há em cima nos céus, do que há embaixo na terra. O que há em cima nos céus são anjos, arcanjos e querubins e o trono de Deus, não é verdade? O que há embaixo na terra: cavalo, vaca, tatus, porco e homens. Animais, pássaros e homens. E do que há embaixo são os animais aquáticos, os peixes e assim sucessivamente. É proibido terminantemente fazer uma imagem disso. Você acredita na Bíblia? Amém. Se você toma agora nesta briga familiar de católicos e protestantes, me dá sua atenção, eu estou pedindo para você, quando estiver falando, não leia a sua Bíblia, para você entender o que eu estou dizendo. Então, nesta briga de família, para lá e para cá, você sabe que aí eles começam a tirar, como esse pastor que foi lá e chutou a santa. Chutou a imagem da Aparecida, que é da família deles.
da família deles, porque da família deles, esta imagem da família deles é as três pessoas da Trindade, é uma pombinha, um velho e um moço mais novo. Da família deles é um Jesus menino que está nascendo agora no 25 de dezembro num presépio. Isso é da família deles, mas não é da Bíblia, não é da família de Deus, não é do povo de Deus. Mas a gente aprende a se conduzir com estas coisas, porque na verdade, o que é que Deus queria que o povo soubesse? Não farás para ti imagem de escultura do que há em cima no céu, nem embaixo na terra. Se a Bíblia tivesse terminado aí, ficaria uma coisa vaga. Mas olha o verso 5. Não te encurvarás a ela, nem a servirás. Porque eu, o Senhor, sou teu Deus, sou Deus zeloso que visito a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Veja, nós estamos aqui, Deus está proibindo fazer imagem de escultura para o propósito de adoração. Quando você fizer a imagem de um anjo e pensar que ele pode te ajudar, e você clamar a ele, você é inimigo de Deus. Quando você fizer a imagem de um homem, Pedro, Paulo, Maria, Francisco, sabe, Damião, Aparecida, e se dirigir a ela, você é inimigo de Deus. Se você fizer a imagem do próprio Jesus, que foi um homem que viveu na terra, e se dirigir àquela imagem, você sabe que você está errado e é inimigo de Deus. Mas eu fiz questão de colocar esta fotografia de Jesus de um lado e de William Branham de outro. Por que estas fotografias estão aqui? Porque não passam de papel e fotografia, e eu gostaria que você entendesse o que é Bíblia. E que fotografia não se adora. Nem se adora a de um homem, nem se adora a fotografia pintada por Huffman, que é a fotografia de Cristo. É apenas uma fotografia. E isto não é nada mais do que uma foto. E que nós aprendemos a adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém? Mas você diz, mas o senhor não está errado em fazer tal coisa. Veja como a Bíblia é bonita. Nós lemos aonde? Êxodo quanto? 20. Vamos ver o capítulo 25 então. Agora nós vamos ler capítulo 25. O mesmo Moisés que foi usado por Deus para dizer, não faça imagem de escultura nem do que há em cima nos céus. Eu disse, no céu tem anjos, arcanjos, querubins e tem trono. Vamos ver agora, no verso 17, do capítulo 25. Você está podendo me acompanhar? Eu espero que você esteja entendendo, porque eu estou tentando firmar esta base para poder chamar você para a presença de Deus, para que você não seja enganado. Amém. Agora Deus vem através de Moisés quando mandou fazer o tabernáculo. E disse no verso 10, faça também uma arca de madeira de cetim. No verso 17, também farás um propiciatório de ouro puro, e seu compartimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Verso 18, farás também 2 querubins. Escuta aqui. Como é que Deus diz para não fazer imagem nenhuma do que há em cima no céu e manda fazer 2 querubins? Vamos? Para você entender o quanto nós precisamos de Bíblia para saber andar no centro, sem extremismo, sabe? Sem nenhum extremismo religioso, para você não chegar dentro da casa dos outros e dizer, essa senhora Aparecida aí é do capeta.
Esse padre Cícero é do capeta, esse aí é do capeta. Não, se você não tem obrigação, ninguém está suposto a ouvir essas bobagens, não. Você precisa aprender a entender que aquilo ali é apenas a imagem de alguém que desenhou aquilo, e você não se curva, e você não adora, e você simplesmente, se alguém te perguntar o que você acha disto aqui, você sabe o que dizer. Olha, Deus disse para não fazer e para não pedir. Quem pede está condenado, mas você não tem que se antecipar. Você não tem que sair chutando imagem por aí, você não tem que sair chutando e condenando a vida dos outros. Você sabe muito bem como orientar as pessoas à verdade. Diz, para que você vai se curvar a um pedaço de barro que tem olho e tem boca e não fala? Por que você não para e fecha os seus olhos e fala ao Deus vivo que está pronto para te ouvir, independente da ajuda de nenhum secretário? Ele é teu socorro. Parece brincadeira, mas conta-se que um soldado foi ferido na guerra e ele era cristão. E o capitão dele era católico. E o capitão viu que o soldado estava morrendo e disse, você já rezou um Ave Maria? Falou para o soldado falou, não. Ele disse, por quê? Disse, porque eu não quero falar com a secretária. Eu vou falar direto com o chefe. Não precisa da Maria. Você tem acesso direto a Jesus. A Maria é apenas nossa irmã, não é verdade? Mas Deus é o nosso Pai. A Maria, como eu e você, veio através do sexo, era uma pecadora. Mas Jesus, não, Jesus é o Salvador. Ele é aquele que veio para livrar a sua família dos seus problemas. Ele é teu socorro, Ele é teu médico, Ele é tua ajuda, Ele é teu advogado. Ele é tua arma poderosa quando o mal te aparecer. Louvado seja o nome de Jesus. Você não tem que falar com a secretária e nem com secretário nenhum. Você tem acesso direto a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Paulo disse, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, na presença de Deus, diante do trono. Você pode ir lá, abrir seu coração, falar sobre as suas necessidades, e Deus está pronto para te ouvir. Eu vou chegar nisso. Vamos ver o verso. Farás 2 querubins de ouro batido, e farás 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório farás 2 querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão suas asas por cima, cobrindo cada uma suas asas o propiciatório, e as faces dele de frente uma da outra, e as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, depois de houver exposto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Veja, como é que Deus disse para não fazer e depois manda fazer? Deus disse para não fazer e não se curvar e não adorar. E ele mandou fazer 2 querubins, mostrando exatamente, disse para Moisés, faça tudo conforme no monte te foi mostrado, figura do céu. Nos céus há um trono, onde Deus está entronizado entre os querubins. É assim que funciona. Você sabe que o propiciatório seria uma lâmina de madeira revestida de ouro, onde o sangue dos animais sacrificados lá fora seriam trazidos pelos sumos sacerdotes e depositados ali para fazer intercessão pelo povo. E isto é o que Deus sempre exigiu no Velho e no Novo Testamento. No Velho Testamento era uma figura com sombras e sangue de animal. No Novo Testamento, Ele próprio sacrificou o Cordeiro Jesus Cristo, e o sangue de Jesus foi colocado ali
para fazer intercessão por mim e por você. E Ele, o sumo sacerdote, que é tocado pelas nossas necessidades, quando você se dirige a Ele, Ele se inclina para você. Esta é a figura. Aí eu disse para aquele irmão, então entenda que aquilo não é nada mais do que uma fotografia. Aquilo é a fotografia de um homem de Deus. E eu disse assim, como vou dizer para você, fotografia por fotografia, eu teria uma do irmão Luciano, do irmão Fernando, da irmã Edneuza, qualquer uma fotografia. Que diferença faz fotografia por fotografia? Aquele é meu irmão, aquela é minha irmã. Se eu tivesse uma fotografia de Maria, eu podia, não, quem é essa aqui? Essa aqui é a Maria, é a mãe de Jesus. E que diferença faria? É uma fotografia. Agora, se eu chegar lá, ô venerado, ô santo, Maria, ô mãe de Deus, intercede por nós, você está condenado. Mas fotografia é fotografia. Não há nada mais do que isto. Amém? Então aqui está a fotografia de um homem de Deus. Não está aqui para ninguém adorar. Ali está a fotografia da coluna de fogo, que é Jesus Cristo, o anjo do pacto, aquela luz que guiou Israel desde o Egito até a Palestina, que veio a um profeta chamado Moisés. Mais uma vez ela veio para nos tirar desta grande confusão denominacional. Enviou Deus um profeta para isto. Este profeta, sendo vidente, ou seja, vidente é aquele que tem visões, ele viu diversas vezes o Senhor Jesus. Diversas vezes o Senhor Jesus veio a ele. E eu não tenho culpa se ele não veio a mim ou a você. Mas ele veio a ele como vidente. Ele está aqui hoje à noite, o Senhor Jesus. Eu não o estou vendo, eu sei que Ele está aqui. Você crê que Ele está aqui? Ele pode te ajudar aqui hoje à noite. Você pode tocar nele. Se você aí no banco está, enquanto eu estou falando, você está dizendo, Senhor Jesus, então me ajuda. Eu sei que tu estás aqui, eu quero voltar para casa de uma maneira diferente da qual eu entrei aqui. Este é o mesmo Jesus, Ele está aqui para te ajudar. Aleluia! Mas o irmão Brana, além de saber que ele estava aqui, muitas vezes Jesus apareceu a ele. E quando ele estava passeando numa galeria de artes e viu essa fotografia pintada por Ruffman, ele parou e disse, este é o que mais se assemelha. E disse bem claro, nenhum homem poderia pintá-lo, porque a autoridade dos olhos dele e a postura dele, se falasse alguma coisa, o mundo acabaria. Mas disse, esta é a que mais se assemelha. Mas isso não está aqui para você chegar aqui e dizer, Jesus me adora. Isso é papel. Isso aqui é papel e tem um pedaço de vidro aqui na frente. Viu? Isso não pode te ajudar, não. Eu quero apenas que você aprenda a ter equilíbrio, saber diferenciar as coisas. Amém? Você está me entendendo? Então saiba que isso nunca foi colocado aqui para ninguém adorar. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Falamos com Ele dentro do carro, andando de bicicleta, caminhando na beira do fogão, lá na construção, no consultório, aonde você estiver. Ele está ali, Ele é o mesmo Deus, Ele pode te ajudar. Esse é o Deus que nós pregamos. Então eu disse isso para o irmão. Agora você veja, como é a Bíblia? Se você não sabe andar pela Bíblia, que é um quebra-cabeça, você vai dizer, Gênesis 20 chocou com Gênesis 25. E não chocou, porque Deus disse, não se encurve, não adores. Vou deixar aqui o testemunho de que eu habito entre os querubins. Para que o povo saiba como é a figura do céu. E acabou. Se você quiser adorar, adore e você está condenado. Agora eu não entendo. Vou mudar o polo agora. Não entendo como é que Deus se relaciona conosco. Estava pensando sobre ser humano.
Como pode ser Deus tão santo, tão limpo, tão puro, tão justo, tão bom e querer andar comigo? Como é que Deus pode me ajudar? Vamos voltar na leitura da Bíblia, do capítulo 37 do livro de Gênesis, onde estudamos. Nós estávamos vendo Deus cuidando do seu próprio caminho. Rubens mandou prender José, Judá mandou vender José. Parecia que o Judá era pior do que o Rubem. Parecia que a decisão que tinha sido tomada era muito pior. Não era. Deus tem caminhos e maneiras que o homem nunca entendeu. Parece que com a venda de José, os problemas iriam aumentar. O José ia sofrer como escravo, o José ia para a cadeia, o José ia ser amarrado, o José ia ser caluniado como estuprador lá no Egito, e nunca ele tinha feito aquilo. Parece que Judá promoveu um caminho difícil para José. Isto é a visão humana. Mas Deus estava cuidando do seu próprio caminho. Judá seria o pai, será o pai de uma família que Jesus Cristo virá na terra. José era a figura perfeita de Cristo. Então ali estava se estabelecendo o caminho pelo qual Deus ia andar. E o caminho pelo qual Deus viria à terra é um caminho, posso falar? Nojento. Para que se entenda a Bíblia, por que o capítulo 37 fala de José e o 38 vai falar de Judá? E vai falar o quê? Falar que Judá teve um filho, casou com uma mulher, a mulher não concebeu, porque o homem era mau, e Deus matou aquele filho de Judá. Ele deu outro filho, e o outro filho disse: eu também não vou levantar semente. E quando ia ter relação com sua mulher, tirava e jogava o esperma no chão na hora da ejaculação, para não ter filho. Deus matou. Agora presta atenção, Deus é santo ou não? Deus é inimigo de coisas imundas. Como é que Deus se propõe a descer numa sujeira desta? Presta atenção aqui, para você entender que não tem família que presta. E Deus tinha prometido vir aqui na semelhança do homem. A mulher de Judá morreu. Ele ficou viúvo. Ele foi numa tosquia com seu amigo. Viu uma prostituta na beira da estrada, disse: vou ter um caso com a mulher. Entrou aquela mulher que era prostituta, mas a mulher não era prostituta, era sua nora, que tinha se disfarçado de prostituta, porque ele houvera prometido casar o outro filho com ela e não casou. Ela se disfarçou de prostituta e ficou na beira da estrada. Ele veio e ficou com ela, e ao ficar com ela, engravidou. Deus estava cuidando do seu caminho. Cuidou do caminho, mandando José para o Egito. Figura de Cristo, modelo de Cristo, que seria vendido, que seria preso, que sairia como governador, que teria um nome poderosíssimo. Mas olha como é que ele cuida do caminho agora, da sua própria maneira de vir à terra. Como é que ele vai vir à terra? Ele vai ser o leão da casa de Judá. Como é que ele começa a história dele? Começa a história dele no incesto de um sogro com uma nora. Você pode imaginar que Deus pudesse estar numa situação dessa? Quando eles vão matar a nora apedrejada, a nora diz: olha aqui de quem é o pai da criança aqui, ó. É o meu sogro, é o Judá. Dali daquela família
se desenrolou e você vai encontrar com a Bíblia que isto vai se multiplicando, vai andando na história. E anos mais tarde, 400 anos mais tarde, esta semente aqui da casa de Judá vai encontrar uma prostituta numa cidade chamada Jericó. A mulher chamava Raabe. Acolheu os espias. Depois que Jericó foi destruída, olha só, um general de Israel casa com a prostituta, filho de Judá. O filho de Judá casou com a prostituta. Daqui um pouco você caminha com a Bíblia, este homem vai se casar mais tarde com uma moabita chamada Ruth. Sua descendência vai se casar com uma moabita chamada Ruth. Quando você para em Ruth, quem é Ruth? Ruth é filho de um incesto de Ló com as suas filhas. Você vai vendo por onde Deus teria que descer nas coisas mais imundas que o homem já praticou. Um pai com as suas próprias filhas. A semente de Judá vai se juntar a um outro caso de incesto. Aí nasce o Davi, e o Davi toma a mulher de Salomão, mulher casada, e gera um filho, a mulher de Urias, e gera Salomão. A família de Judá vem caminhando nesta baixeza, para você entender. Agora eu vou parar aqui. Aí você diz, mas isto é lá atrás, até que veio Jesus nascer lá de Maria. Até Jesus vir nascer. As coisas mais imundas e baixas, nos caminhos mais sujos, Deus passou aqui na terra. Agora eu paro aqui e pergunto, você acha que foi horrível ver uns quadros como este, de sogro, de pai com filha, de sogro com nora, de um Joabe, de um general Salmão com a Raabe? Como é que Deus podia se aproximar deles? Agora eu vou dar um passo à frente, porque a hora já vai embora. Você já pensou como Deus se aproximou de você? Como Deus veio se aproximar de mim e de você? Você já parou para pensar que um ser humano é capaz de contratar uma pessoa para ir matar outra pessoa e assentar na mesa com ela, comer com ela, sorrir com ela, esperar a oportunidade para dar um tiro nela? Você já pensou que um homem, um pai de família, é capaz de se assentar e deitar com a sua própria esposa, sabe? E dizer eu te amo e ter ficado com outra mulher sem ser a mulher dele ali? Você já imaginou que um homem é capaz de roubar o seu semelhante, sorrindo passar ele para trás? Você já imaginou, hein? O que o ser humano pode fazer para satisfazer o seu egoísmo? Um homem sorrir, conquistar a mulher de outro, sabendo que é casada. Que um homem pode entrar na família de outro e destruir, tirar uma virgindade de uma moça e ainda pensar que isto é humano. Você já pensou baixezas que o ser humano é capaz de praticar? E como é que Deus, sendo tão santo, pode vir tentar se aproximar de nós? Como é que Ele quer, como é que Ele quis se aproximar dos seres humanos? De roubos, de mentiras, de hipocrisia. Agora você está olhando lá atrás e dizendo assim, mas o Ló deitou com a filha dele, mas o Judá deitou com a nora dele, mas que tanta coisa feia já aconteceu. Para disto aí, olha a sua vida. Dê uma olhada na sua própria vida, na sua própria história. Quantos atos hipócritas você já praticou?
Quantas injustiças você já fez? Quantas mentiras você já fez? Como é que um homem é capaz de passar para trás a sua mãe e o seu pai, que deu a vida, trabalhou por você a vida toda, e você tem coragem de trapacear com ele? Você acha que isto é bonito para nós? As pessoas pensam que Deus quer mandar alguém para o inferno. Se fosse para mandar para o inferno, não salvava ninguém. Não tinha um que presta. E nós não viemos aqui condenar ninguém. Nós viemos dizer o quanto Deus é bom. E aí Deus então resolve vir descer nesta baixeza toda, sabendo que não tem ninguém que presta. Ele andou pelos caminhos mais sujos que a sociedade podia andar e veio. E ele próprio caminhou para mostrar que por trás das roupas clericais de um Anás, de um sacerdote daquele, de um Caifás que andava bonitinho no templo, não passava de um sepulcro caiado, de hipócritas, que se esconde através de religião. Você não pensa que papa presta, que pastor presta. Você não pode pensar que você mesmo é alguma coisa boa. Olha a sua própria vida. E Deus, Ele próprio, veio, caminhou aqui embaixo, olhou para os sacerdotes que se julgavam melhor do que as prostitutas, que vieram aos seus pés para ser condenada, e Ele não condenou. Ele não condenou, Ele não escondeu os pés, Ele deixou que uma lavasse os seus pés, Ele deixou que você tem que apedrejar. Ele disse: então apedreja quem não tiver pecado. Joga a primeira pedra que eu quero ver. Ele simplesmente se pôs ali e começou a caminhar. E você vai ver que isto escandalizou o mundo, porque ele só vinha atrás de pecadores. Porque ele disse: eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. E todos aqueles que se considerarem pecadores, indignos e necessitados, Deus virá a seu encontro. Você me ouviu dizer? Todos aqueles que se considerarem indignos e necessitados, é a estes que Deus quer ajudar. Quando ele encontrou os que davam no templo grandes fortunas, ele disse: esses não dão nada, dão só a sobra. Quando ele viu uma mulher dando uma pequena quantia, que era o que ela tinha, ele disse: esta deu mais do que todos. Quando ele encontrou um homem que veio ao templo e disse: tenha misericórdia de mim, sou um pecador, e encontrou outro dizendo: eu não sou como aquele que jejuo 2 vezes por semana e dou o meu dízimo de tudo quanto tempo, ele reprovou o religioso que dizimava, que achava que era bom, porque vinha à igreja, e atendeu para aquele que diz: tenha misericórdia de mim. Aleluia! 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 Então olhe, será que tem alguém aqui que é melhor do que eu? Será que tem alguém aqui que você acha que você é melhor do que ele? Quem é que está aqui que é bonzinho? Mas quem é que está aqui que quer fazer a mesma oração? Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Ajuda-me nas minhas necessidades. Tem alguém aqui que quer se aproximar e olhar? Não, ei, olha para Jesus agora e abra a sua boca e abra a sua alma e diga: Senhor, eu vim aqui porque eu preciso da tua ajuda para a minha vida. Eu quero que o Senhor ajude a mim, eu quero que o Senhor ajude os meus filhos, eu quero que o Senhor ajude a minha família, eu quero que o Senhor ajude a minha saúde, eu quero que o Senhor organize a minha finança, eu quero que o Senhor organize o meu casamento, eu quero que o Senhor salve a minha alma. Senhor, eu não tenho casa, mas faça uma para mim no céu. Senhor, eu preciso de Ti. Tem alguém aqui que precisa de Deus hoje à noite?
Aleluia! Aleluia! É a estes que Deus está olhando. É a estes que Deus está procurando. Aleluia! Mas quando eu vejo alguém que entra na igreja e parece que ele já é dono do céu, que ele carrega a Bíblia e que ele diz: eu já sou batizado, já sou da mensagem, não preciso fazer mais nada, já pago os meus dízimos e já jejum, eu não sei nem se jejum não, mas já vem à igreja 2, 3 cultos por semana. O que é isto, meu irmão? E quando senta no banco, parece que o pescoço está comprido, mais preocupado com a vida do vizinho, de olhar para um pouco mais adiante do que com a sua própria vida. Nós somos pessoas que precisamos de Deus. E muito, e viemos aqui porque precisamos. O dia que eu não precisar, eu não venho. E o dia que você não precisar, por favor, não venha não. Aleluia. Aleluia. É por esta razão que eu quero dizer, se você conhecer alguém, talvez você conheça, mas talvez você esteja tão rico e tão importante que você não se importe. Mas talvez se você conhecer alguém, como por exemplo, ontem depois do culto chegou um senhor, entrou no meu escritório e disse: pastor, olha, eu sou casado, mas é só uma fachada o meu casamento. É só uma fachada. A minha mulher não dorme comigo na mesma cama. A situação é esta e esta e esta. E nós estamos lá só para poder dizer para a sociedade. Mas o que você faz num caso deste? Eu não posso pegar a mulher dele e levar para dormir com ele na cama dele. Mas há uma coisa que eu posso fazer. Eu posso me colocar no lugar dele. E posso sentir, se fosse a minha mulher que estivesse fazendo isso comigo, como é que eu estaria? Você talvez não tenha filhos te dando problemas, mas você sabe de alguém que o filho dele está dando problemas para ele. E você pode se colocar no lugar dela e dizer: escuta, você já pediu para Deus te ajudar? Você não gostaria de ir ali, num lugar onde a gente vai encontrar com Deus, para expor o seu caso a Ele? Quando você chegar lá, você não vai encontrar uma igreja, um monte de hipócrita pensando que é alguém, não. Você vai encontrar uma igreja de um monte de pessoas que vão estar ao seu lado orando por você, que estão interessados em Deus ajudar a sua família, o seu lar, estabilizar sua vida, salvar sua alma, conduzir você. Será que não está na hora da igreja se despertar? Vamos ficar em pé? Ou você está cansado até para ficar em pé? Eu gostaria de perguntar: tem alguém aqui que precisa de Deus? Levante a sua mão. Tem alguém que quer pedir: Senhor, me ajuda? Eu acredito que todos que estamos aqui precisamos que Deus nos ajude. Até para ficar em pé precisamos que Deus nos ajude. Se você quer voltar para casa, que Deus te ajude. Se você quer ter um sono tranquilo, que Deus te ajude. Se você quer ter uma manhã em paz, que Deus te ajude. Se você quer ver sua família caminhar e viver de maneira ordenada, que Deus te ajude. Se você quer ir no arrebatamento, que Deus te ajude. Aleluia. Aleluia! 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 Agora, eu prometi dedicar o culto de quinta-feira à noite para orar por pessoas necessitadas. E eu quero saber quantos estão aqui que estão dispostos a orar comigo.
mas a orar comigo. Não é fazer de conta que está orando, não. Eu gostaria de perguntar: tem alguém que veio nos visitar, ou tem alguém aqui que gostaria de sair do seu banco, não para vir encontrar com César, mas sair do seu banco para vir aqui na frente do altar, para dizer, da mesma desde que você sair do seu banco dizendo: Jesus, me ajuda. Ajuda eu voltar para casa. Ajuda eu voltar a levar a resposta, a levar a tua bênção. E você quer vir aqui receber uma oração? Não importa se você é membro da igreja ou se você é visitante aqui hoje à noite, nós queremos dizer que nós nos importamos com você. E nós estamos aqui com o coração aberto para oferecer uma oração com toda a minha alma por você. Eu queria que você que estivesse no seu banco estivesse dizendo também: ajuda estas pessoas. Mas não deixa a sua boca fechar, não. Olha para Jesus e disse: Jesus, olha, ajuda estas pessoas. E vocês que estão aqui na frente do altar, comece a dizer para Deus: me ajude, Senhor. Eu não quero voltar para casa do mesmo jeito, não. Aleluia. Aleluia. Aleluia, eu quero que você comece a pedir para Jesus: me ajude, Jesus, me ajude, Jesus. Olha, ajuda o meu filho, ajuda o meu casamento, ajuda a minha alma, ajuda as minhas finanças, me ajuda, Senhor. Me ajuda a sair deste atoleiro do ser humano. Você está pedindo a Deus, você está pedindo, e você que está aí no banco, está com a boca fechada, é tão rico que não pode ajudar a quem está pedindo para Jesus. Por que você não diz: Senhor, ajuda estas pessoas? Oh Senhor Deus, Tu és tão bom, Senhor, que Tu te importas com as misérias dos seres humanos, que Tu se interessa pelos fracassos, pelas dores, que o Senhor está pronto para estender a mão e tirar o homem do pecado, e tirar doenças, e expulsar demônios, e libertar a alma, e salvar a vida, os lares. O Senhor fez isto pela história, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, por toda a história da Tua vida, Senhor Jesus. Esse foi o Teu trabalho, desfazer as obras do diabo. E eu vim agora, Pai, no nome de Jesus, porque Ele pediu que eu viesse, porque Ele pediu que eu pedisse, e eu estou pedindo. Que não haja uma só pessoa que está pedindo ao Senhor que recupere, que dê uma chance, que mude o quadro. Que não haja uma só pessoa que volte para casa decepcionada, mas que carregue no coração a bênção da libertação, da solução, da cura. Deus, ajuda essas pessoas, perdoa estas pessoas, salva estas pessoas. Dirige os passos e as vidas destas pessoas para a eternidade, como o Senhor fez na vida de tantos. Peço com a minha alma, peço com o meu coração, peço que o Senhor ajude, que o Senhor seja misericordioso com todos aqui, inclusive comigo, com a minha família, Senhor, inclusive com os lares de todos esses que estão aí no banco também. Olha para todos nós e para as nossas necessidades.
Nós te pedimos isto hoje à noite, mais uma vez, em oração, porque cremos em Ti, Senhor Jesus. Nós te pedimos no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Nós oramos. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia, glórias ao Senhor, aleluia. Não há problema, não há problema. Você veio aqui, você se lembra que Jesus ensinou que uma mulher pediu e um juiz disse: eu estou deitado. E ela insistiu pedindo e ele se levantou para atender o pedido. Você veio hoje e pediu: volte amanhã, volte domingo, vamos orar, Deus vai mudar o quadro. Se tão somente você crê, Deus vai mudar o quadro. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você diz amém? Deus te abençoe. Volte para o seu lugar. Volte para o seu lugar e diga obrigado, Jesus. Vai dizendo, levante-se aí, vai dizendo obrigado, Jesus, obrigado. Eu sei que o Senhor me ouviu, obrigado. Aleluia, aleluia. E a bênção de Jesus liberte quem vai usar esta peça de roupa. Em nome de Jesus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Aleluia. Há uma irmã lá no estado do Espírito Santo, chamada Leia, pedindo oração por José Pedro. E há um pedido de oração em favor de Francisco e Lourdes. E há um pedido de oração por Maria da Penha Medeiros. E há um pedido de oração por Daniel Soares para a sua viagem. E há um pedido por Maiara lá no Rio Grande do Norte. E irmão Hinaldo está agradecendo pela libertação de Kaline e José Roberto. Vamos agradecer a Deus e vamos pedir por estas pessoas. Eu queria que você abrisse a sua boca e dissesse: Senhor, tenha misericórdia destes meus irmãos. Ajuda a vida destas pessoas. Socorra-os nas suas necessidades. Faça algo bom e maravilhoso acontecer por eles. Nós te damos honras e glórias nesta hora, Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora, só resta te pedir pelo nosso retorno para casa, pelo descanso, pela noite, pelo sono. E se houver um amanhã, que seja maravilhoso para cada pessoa aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se há alguém que ainda não é batizado em nome de Jesus, seja batizado o quanto antes. Não deixe o ano terminar, não. Seja batizado no próximo culto, hoje à noite, se você quiser. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até domingo de manhã. O Senhor te abençoe. Agradecemos aos irmãos de Alagoas, do Ceará, do Distrito Federal, de Brasília, não é? Vamos lembrar que sábado, domingo teremos culto de Santa Ceia em Brasília. Espírito Santo, Goiás, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. E lá no Reino Unido, na Inglaterra. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.
Aleluia. Aperte a mão do seu irmão, da sua irmã, dê um abraço nele. Desejo o melhor para ele. Aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Sai cantando. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus por essa noite tão maravilhosa. Aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, batei e abri-se-vos-á. Aleluia, 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 aleluia.